Todo mundo já teve um daqueles dias. Você acorda atrasado, derruba café na roupa, esquece a chave dentro de casa, desde quedas espetaculares e acidentes inusitados, até fugas desastrosas de touros e cortes de cabelo, interrompidos por brigas. Prepare-se para se surpreender e talvez agradecer que hoje o seu maior problema foi só perder o ônibus. Será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é Pessoas tendo um dia ruim. Vídeos de macacos jogando fezes em visitantes de zoológicos ou em pessoas que os perturbam são comuns na internet e frequentemente se tornam virais, como este em questão. No vídeo feito aparentemente pelo pai de 2 jovens, podemos vê-los observando o macaco que estava dentro de sua jaula. Em certo momento, o animal vai para um canto onde faria suas necessidades, mas os jovens resolvem acompanhá-lo para não perdê-lo de vista. A presença deles observando o macaco enquanto ele defecava não agradou muito o animal, que irritado, pegou as fezes e começou a jogá-las nos jovens, que, claro, se assustaram. Percebendo a situação, o pai se afastou e pediu para que os jovens fizessem o mesmo. Esse comportamento é uma forma de defesa ou reação ao estresse, especialmente quando os animais se sentem ameaçados ou invadidos em seu espaço. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento exato em que uma menina surge correndo e cai por cima de um piso de cimento que ainda estava molhado, e o momento se torna viral. Nas imagens fica bem claro que ela não percebeu a demarcação feita com galões de água para sinalizar a área recém-concretada. Tropeçou, derrubou os galões e acabou caindo no concreto. Além de se sujar inteira, ela ainda deformou todo o chão que estava liso e o encharcou ainda mais de água. Afinal, os galões tombaram e jorraram água no local. Um completo desastre. No vídeo também é possível ver que a garotinha fica desesperada ao perceber o que fez. O pai, que vinha um pouco mais atrás, levanta os galões de água e segue caminho junto com a filha. Ao perceber o local daquele jeito, o proprietário olhou as imagens, viu o que havia acontecido e resolveu compartilhar. Uma mulher estava na rua em frente à sua casa quando percebeu uma viatura da polícia mais à frente, aparentemente abordando um veículo, e por isso resolveu filmar. Porém, o que com certeza ela não imaginava era que acabaria registrando uma outra cena inusitada. Ela começa a filmar, mostrando a viatura da polícia ao fundo, bloqueando um outro veículo quando um garoto, que seria seu vizinho, também aparece no registro andando de bicicleta. Em certo momento, o garoto tenta empinar a bicicleta, algo que não dá muito certo, e por isso ele acaba caindo ao chão feito um saco de batatas. Para piorar a situação de forma não intencional, a mulher filmou sua queda. Amiga, nosso time tá tomando uma colheita da polícia ali não, né? Como podemos ver, ao perceber a queda, que realmente foi feia, ela se assusta e até para a gravação. Segundo informações, o garoto ficou bem, e a mulher resolveu compartilhar o momento curioso nas redes sociais, o que acabou se tornando uma das coisas mais populares e vistas na época. Um morador descuidado acabou protagonizando uma cena completamente desastrosa ao deixar seu carro sem o freio de mão puxado. Na cena, gravada pela câmera de segurança da parte externa da casa de um vizinho, podemos ver o momento em que um carro aparece descontrolado em direção ao quintal da casa, derruba o cercado e invade o local, indo parar dentro da piscina. Isso mesmo que você ouviu. O veículo foi parar dentro da piscina. É possível ver também o que seria o seu proprietário correndo atrás do veículo. Ele até tenta alcançá-lo, mas já era tarde demais. Ao que tudo indica, o vizinho estaria guinchando o veículo para cima de um caminhão guincho, mas teria esquecido de puxar o freio de mão de maneira eficaz. Sendo assim, em determinado momento, o carro desceu. Foi justamente na direção da casa vizinha e o cercado de madeira não foi capaz de conter o veículo, que caiu diretamente na piscina. Andar a pé pelas ruas depois de uma chuva se torna uma tarefa bem complicada, não só pelas poças de água formadas, mas também pelos veículos que podem passar nessas mesmas poças, fazendo-nos tomar um grande banho. Foi exatamente essa situação que ocorreu com esse homem que passava pelas margens de uma rodovia onde uma grande poça havia se formado. No momento em que um amigo o gravava, um veículo passou em alta velocidade jogando uma enorme quantidade de água sobre ele, que ficou revoltado. Como se não bastasse, enquanto ainda reclamava virado de costas, outro veículo passou e jogou ainda mais água.
tomar 2 banhos de graça na rua, ele fica completamente indignado, grita e gesticula. Porém, os motoristas naquele momento já estavam longe. Um vídeo feito da parte externa de uma empresa mostra o momento em que uma empilhadeira descontrolada e sem condução provoca um grande prejuízo. Nas imagens feitas pela câmera de segurança, vemos alguns trabalhadores reunidos, até que um deles se aproxima de uma empilhadeira que estava mais ao canto. Porém, ao que tudo indica, ele faz isso de maneira errada, e por isso a empilhadeira sai do local e começa a se mover sozinha, indo em direção a um veículo que estava estacionado no local. Ao colidir na lateral do veículo, suas lanças adentram a lataria e praticamente atravessam o carro. A reação dos envolvidos ao perceberem o que havia acontecido não é nada agradável, principalmente a do homem que conduzia a máquina e foi o responsável direto pelo acidente. Em setembro de 2016, um cliente protagonizou uma cena digna de Os Trapalhões dentro de uma loja da rede de eletrodomésticos, localizada no Reino Unido. As imagens das câmeras de segurança mostram um cliente se agachando para examinar uma televisão. Ao se desequilibrar, ele derruba um dos aparelhos, que colide com o outro, resultando na queda de ambos. Ao tentar se levantar rapidamente, o homem esbarra em mais 2 televisões posicionadas atrás dele, causando a queda e a quebra de 4 aparelhos no total. O prejuízo estimado foi de aproximadamente 5 mil libras, cerca de 20 mil reais, segundo a cotação da época, incluindo modelos de alto valor como uma TV OLED curva de 55 polegadas. O vídeo foi divulgado pela própria loja em suas redes sociais e rapidamente se tornou viral, acumulando milhões de visualizações. Alguns internautas questionaram a autenticidade das imagens, sugerindo que poderia se tratar de uma ação de marketing. No entanto, a loja não confirmou se o vídeo foi encenado ou não. Imagine conseguir um emprego de estoquista em um mercado no setor de bebidas, mas logo no primeiro dia causar um enorme prejuízo? Bom, parece um verdadeiro pesadelo. Uma mulher acabou passando por isso após conseguir o emprego. Em um vídeo feito pela câmera de segurança no setor de bebidas, ela aparece colocando algumas garrafas na prateleira, quando por algum motivo as estantes não suportam o peso e começam a tombar em sua direção. Pelo instinto, ela tenta segurar a estrutura, mas como ela já estava em desequilíbrio, todas as bebidas que ali estavam foram ao chão, se quebrando e causando um imenso prejuízo. Muitos teorizaram que a mulher não teria distribuído muito bem o peso nas prateleiras, e por isso a estrutura cedeu. Porém, outras pessoas também alertaram para as condições das estantes, que pareciam bastante desgastadas. Além disso, a mulher ainda arriscou-se ao se colocar na frente das garrafas para tentar evitar a queda, sendo elogiada por isso. Em um vídeo que viralizou no Twitter, o cachorro Chico ficou famoso na internet ao aparecer destruindo o quarto de sua dona. Ela, que estava fora de casa, teve uma baita surpresa quando chegou à residência e adentrou seu quarto, se deparando com o colchão rasgado, controle mordido e destroços por todos os lados. Chocada com o estrago, gritando, ela chega a dizer que não aguentava mais e iria devolver o cachorro. A cara de Chico, olhando a situação, é muito engraçada, apesar do estado deprimente em que ele deixou o quarto. Não! Olha a minha cama! Olha a minha cama! Meu, é um demônio! É um demônio! Chico, você é um demônio! Olha o que você fez no meu quarto! Segundo especialistas, cães geralmente fazem esse tipo de bagunça quando não têm onde gastar a energia acumulada. Por isso, acabam fazendo arte e deixando seus donos maluquinhos. Em uma manhã de sexta-feira, em abril de 2025, um touro escapou de uma propriedade rural e causou pânico na Avenida Rebouças, na zona sul de Ribeirão Preto, em São Paulo. O animal perseguiu um homem e colidiu com 2 veículos. Em um dos carros atingidos, uma criança estava no banco traseiro. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. O incidente foi registrado por uma motorista que estava parada atrás de um dos veículos atingidos. O vídeo mostra o momento em que o touro avança sobre o homem e depois salta sobre um carro, amassando o teto e quebrando o vidro traseiro. O animal fugiu para uma área rural e até a última atualização não havia sido localizado. A gente vai atrás do dono do touro, né?
para saber o que realmente aconteceu, né, se a gente tem algum respaldo de alguém, né, porque a gente sabe também que não pode nem animal solto, muito menos animal na pista, né. A polícia militar está investigando o caso e tentava identificar o proprietário do touro. Moradores da região relataram que é comum ver animais soltos nas proximidades, mas essa foi a primeira vez que um acidente tão inusitado ocorreu. Em outubro de 2019, o caminhoneiro César Schmitz, de 50 anos na época, protagonizou um incidente inusitado ao tentar exterminar baratas em seu quintal, na cidade de Enéas Marques, no sudoeste do Paraná. Schmitz observou que baratas estavam saindo de uma fossa localizada sob o gramado de sua residência. Inicialmente, utilizou veneno em spray para tentar eliminá-las. Como a infestação persistia, decidiu despejar gasolina no local e, em seguida, atear fogo. Na terceira tentativa de acender um fósforo e lançá-lo na fossa, ocorreu uma explosão que arremessou terra e gramado para o alto. O momento foi capturado pelas câmeras de segurança da casa. Felizmente, ninguém ficou ferido, incluindo os 2 cães de estimação que estavam próximos. No entanto, a explosão causou danos materiais, como o rompimento de canos do banheiro da residência. O corpo de bombeiros local explicou que a fossa sob o gramado acumulava gases inflamáveis como o metano. A combinação desses gases com a gasolina e o fogo resultou na explosão. Um jovem resolveu pular de um penhasco em direção ao mar enquanto um amigo gravava, mas o que com certeza ele não contava era que um surfista estaria passando exatamente naquele momento do pulo no mesmo local. Nas imagens feitas por seu amigo, é possível vê-lo se preparando para o salto e, ao pular, seu corpo vai na direção exata do surfista, que tentava pegar uma onda logo abaixo. Apesar do susto, ele não acerta o surfista em cheio, e sim parte da prancha do mesmo, fazendo com que ambos caiam. Por questão de centímetros, o surfista não foi atingido diretamente, o que poderia ter sido fatal para os dois. Segundo relatos, apesar da queda do surfista e do garoto ter acertado de raspão sua prancha, ambos ficaram bem. Boatos ainda dizem que o surfista teria ficado muito irritado com o jovem, afinal aquele não seria um local apropriado para saltos. Uma mulher teve a brilhante ideia de subir em um cercado para tentar alcançar um coco no coqueiro, e o resultado não foi o que ela esperava. Algumas amigas passavam férias em um resort de frente para o mar e, no local, havia um coqueiro carregado. Uma delas resolveu aproveitar que havia uma cerca próxima do coqueiro para subir e tentar alcançar um coco. A intenção, ao que tudo indica, era pegar a fruta para consumo, porém, ao subir na beiradinha da cerca para pegá-lo, ela se desequilibrou e caiu em meio a um matagal em uma cena extremamente constrangedora. Além da situação embaraçosa vivida pessoalmente, a mulher ainda teve a infelicidade de ser filmada pela amiga, que fez questão de compartilhar tudo na internet, onde o vídeo rapidamente se espalhou. Durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, uma cena inusitada envolvendo uma torcedora ganhou destaque nas redes sociais e na imprensa. A cena em questão mostrava uma jovem que caiu ao tentar acompanhar o ônibus da seleção brasileira de futebol. O incidente foi transmitido ao vivo pela Rede Globo, tornando-se rapidamente viral. O episódio ocorreu quando o ônibus da seleção deixava o hotel rumo ao estádio para uma partida. Empolgada, a garota correu ao lado do veículo, mas acabou tropeçando e caindo na calçada. A cena foi capturada pelas câmeras da emissora e exibida durante a cobertura ao vivo. Apesar do susto, a jovem não sofreu ferimentos graves e demonstrou bom humor ao comentar o ocorrido posteriormente. O momento tornou-se um dos muitos episódios marcantes e curiosos que acompanharam a Copa de 2014 no Brasil. Uma cena inusitada feita na porta de uma loja durante a noite mostra um jovem, ou melhor, um vândalo, agindo de maneira completamente agressiva. Nas imagens feitas por uma pessoa que passava pelo local e se assustou com a cena, vemos o jovem puxando a porta de vidro da loja, que estava trancada com muita força. Ele fica tentando arrombar a porta, porém, por ser de vidro, ela não aguenta a pressão exercida e se quebra em diversos pedaços, em uma cena bastante estranha. Após quebrar a porta, ele cai ao chão e parece ir embora do local.
Segundo alguns rumores, ele estaria revoltado por a loja ter acabado de fechar e não querer mais atendê-lo. Por isso, teria agido daquela forma, o que, claro, não justifica sua atitude. Além de não ser atendido, foi exposto e precisou arcar com o prejuízo causado. E mais uma vez, um macaco dentro de um zoológico protagonizou uma cena bem cômica e nojenta, na qual uma senhora acabou se dando mal. Na gravação, que foi compartilhada na internet, um grupo de pessoas aparece observando o macaco que estava em seu recinto. A princípio, o animal parecia brincar com as pessoas, que se divertiam. Porém, em determinado momento, o animal defecou e lançou suas fezes em direção ao público, causando um alvoroço. Uma pobre senhora que estava com sua família no local e em uma cadeira de rodas foi a mais prejudicada. Um pedaço das fezes do animal acertou bem o seu rosto, mais precisamente no nariz. A cena, claro, viralizou e causou muitas gargalhadas por aí. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijão, falei, tchau.